Vamos para a área da saúde, então. Vamos falar aqui com o secretário Renato, com o Fabiano também, que é da área da vigilância. Vamos já começando aqui com aquela pergunta que já veio desde as 8 da manhã. A Camila está na capital, participa também. Vamos aí com aquela principal pergunta que veio aí no decorrer da semana. Secretário, testes de Covid no município. Podemos começar a contar com esses testes. A gente sabe que teve aí uma grande procura em todo o Brasil, né? Aumentou essa testagem e a gente sabe da dificuldade aí das secretarias e prefeituras para conseguir repor, né, esses estoques de testes. Como que está o nosso município? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos os camaquenses. Quero saudar o Fabiano aí da Vigilância Sanitária, saudar toda a minha equipe da Secretaria Municipal da Saúde, quero saudar o Diego aqui da Acústica e os demais aqui, funcionários dessa bela rádio aí que faz essa transmissão para os nossos camaquenses, né? Estamos sim com a dificuldade em testes, né? É o nasal antígeno esse. Então, o que acontece? Não é que a gente não esteja se esforçando, não queira comprar. A gente tem uma compra que é no pregão, só que hoje os fornecedores, infelizmente, não têm para entregar, né? E graças a Deus a gente conseguiu com o Estado, chegou agora de manhã os testes. É um quantitativo, não é muito grande, é em torno de uns 2.800 testes, né? Então a gente está se programando para começar a fazer a testagem, só que a gente não vai conseguir fazer aquela testagem que a gente estava fazendo lá no Centro Social Urbano em massa, como estava sendo feito aquilo ali, né? Devido a esse quantitativo de teste que a gente recebeu, né? A gente, em primeiro momento, a gente vai ter que fazer uma testagem nas unidades, como estava sendo feito, sim, né? Se for necessário, conduta médica, ele vai estar disponibilizando para fazer os testes. Isso está funcionando na parte da tarde, que é síndrome gripal e Covid, que vai ser nas unidades, como já está funcionando. E a gente vai conseguir abrir aquela testagem somente no sábado agora, para poder dar um suporte para a UPA, né? Porque aí as unidades estão fechadas, né? Porque a gente fica com medo. A gente ontem mesmo recebeu um e-mail da empresa que a gente tem os testes, são 5.500 testes comprados, que a gente estaria recebendo hoje esses testes. Quando foi hoje de manhã, a empresa mandou outro e-mail para nós, que provavelmente vai conseguir entregar só na segunda quinzena de fevereiro. Portanto, já vai ter que ter aí Então, o que a gente organização pensa? De novo. A gente vai ter que se organizar para não faltar testes, tá, né? Porque 2.800 testes não é nada para nós. Né? Praticamente uma semana. É uma semana, se for testar, como a gente estava fazendo, é uma semana. Então, a gente tem que deixar esses testes para realmente, para aquelas pessoas que precisam, né? E hoje a gente viu lá nas notificações que a gente tem feito lá no Centro Social Urbano, quando estava fazendo o teste em massa ali, o que acontece? Teve paciente que foi 3 vezes na semana se testar. Então isso para nós fica inviável. A gente não consegue fazer isso aí. Porque a gente pede para a população assim, ó, vá fazer o teste se você tiver no 3º dia de sintoma, mas não adianta. O pessoal quer fazer e aí é por isso que dá o falso negativo. Então, se a gente estava fazendo 300 testes por dia, 150 era positivo e 150 negativo. Por quê? Porque não estava no período. Não estava no período. Né? Então, a população, a gente tenta fazer tudo que pode. A gente está ali para trabalhar, a gente está ali para correr atrás do nosso paciente, para tentar atender melhor. Só que a gente não está tendo respaldo da nossa população. É a mesma coisa, se você é contactante não tem teste, né? Lá na normativa técnica, o Fabiano vai estar falando aqui até, né? O que diz que se você é contactante e tiver um na sua família que tiver com Covid, é para você se manter isolado junto, né? Então, o que a gente pede para a população? Que nos ajude. Nesse momento, a gente está numa batalha muito grande para te ver que a gente, o ano passado, quando deu essa pandemia, a gente não disponibilizava teste, né? E hoje a gente resolveu disponibilizar teste, até então para não afogar demais as unidades, a UPA, só que a população não está nos ajudando no momento. Não adianta criar um pânico e qualquer um espirrinho, qualquer uma coisinha correr para lá e dizer que está com Covid. E muitas vezes colocar em risco também, né? Isso. Porque vai para um local, claro que acontece a vacinação, mas também acontece uma... Que nos fornece, a gente tem uma empresa num registro de preço que tem a nos entregar ainda 5.000 testes e que está
pedindo prazo para entrega, mas a gente não tem como fornecer esse prazo. E a gente está tentando de todos os meios atender essa demanda da população. Né? E é isso, a gente pede, né, a colaboração. O centro de testagem no CSU ele vai ser aberto apenas no sábado. Né? Lá no último sábado nós tivemos 300 testes realizados. Então é essa a expectativa que nós temos para este sábado, a realização de 300, e ao longo da semana seguirá nas unidades básicas no turno da tarde. A Camila tem uma pergunta direto lá de Porto Alegre, depois eu tenho uma para o secretário e uma para o Fabiano também. Camila. Bom dia, secretário. Bom dia, Fabiano. O questionamento é o seguinte: durante essa semana eu conversei com o secretário Renato sobre essa questão das mudanças, então, de como irão ocorrer as testagens a partir de agora aí em Camaquã. E o secretário comentou comigo que a partir de então seria feita através do atendimento quando houvesse necessidade. Lógico, agora o Fabiano nos disse a questão dos 300 testes que serão utilizados no Centro Social Urbano. Mas depois desses 300, a população camaquense, ela vai continuar buscando teste depois do atendimento, caso o médico realmente veja que há necessidade destes testes, não terá mais, então, os testes liberados no Centro Social Urbano, ali no Centro de Imunização Viegas, para toda a população que realmente pense que está com Covid-19 e possa ir procurar testagem para que haja um pouco mais de controle nessa testagem? A gente precisa, né, pela falta de insumos no mercado, a gente precisa estabelecer um controle porque senão nós ficaremos, né, sem teste. Até que nós recebamos uma sinalização das empresas que nos fornecem de que a gente vai receber de fato no município, né, mais testes, a gente precisa desses critérios muito bem estabelecidos. Então, eles serão colocados no sábado no Centro Social Urbano, a partir de uma consulta com a enfermeira. Né? Todo paciente que chegar lá procurando atendimento médico, ele precisa estar com sintomas bem estabelecidos e a enfermeira irá atender, irá verificar os sinais vitais dele, né? Fará o teste e irá dar, se necessário, né? Ela encaminha o paciente para o teste e dá a sequência no atendimento. No domingo será feito na UPA. E na segunda-feira, no turno da tarde, nas unidades básicas também procedendo da mesma forma, passando por o acolhimento com a enfermeira, né? Depois passando pelo atendimento médico, até que nós tenhamos uma sinalização a respeito da entrega de novas remessas de teste. A gente tem uma empresa que já, inclusive, já foi empenhado pelo município, né? 5.500 testes. No momento que eles nos sinalizarem com a entrega desses testes, a gente pode rever a nossa estratégia de testagem. Mas no momento, enquanto a gente trabalha com esses 2.800, nós temos que definir muito bem esses critérios para a aplicação dos testes. Não, está correto, Fabiano, porque eu acho que quando a gente fala em relação à testagem de massa, a gente entende que realmente isso é um benefício diante da Covid-19, mas não adianta nada a pessoa realizar teste para Covid-19 de um dia sim, um dia não, né? Exatamente. Tem que existir o controle em relação à doença. Foi como eu estava até falando para o Diego aqui, ó, nas nossas notificações que a gente está digitando agora, a gente percebeu que teve paciente que chegou 3 vezes na semana. Né? Na mesma semana. E as 3 vezes na semana deu negativo. Então esse paciente, ele está fazendo a gente jogar dinheiro fora e tirando a vez de outra pessoa. A gente está falando de um. De um. A gente está falando de um. Né? Então, por isso que eu digo, a gente está trabalhando em cima disso. Vamos fazer um protocolo agora para que fique bem certo. Vai ter que passar pela enfermeira, verificar sinais, né, no caso, para que possa fazer o teste. Não vai ser só chegar lá e dizer assim, eu quero fazer o teste. Né? É que, secretário, lógico, a gente entende o desespero da população em relação, principalmente a essa variante Ômicron, porque ela é altamente contagiosa, mas é bom a gente esclarecer que caso dê negativo realmente, 1, 2 testes, se a pessoa está com algum sintoma gripal, que ela procure um atendimento médico, porque nem toda gripe é Covid. Sim, isso mesmo. Exatamente. Não, e a gente também tem, eu estava perguntando para o secretário aqui como que foi, né? Se já tem esses números, depois ele até vai passar para a gente de forma oficial o número de como foi a vacinação nos bairros. Porque, querendo ou não, a vacina, as pessoas tiveram a oportunidade também de se vacinar no próprio bairro, próximo de casa, né?
E aí a gente tinha ali a vacinação da influenza e também a vacinação da Covid. O secretário trouxe aqui um possível número, eu até me impressionei pela quantidade, né? Mas depois, não vamos só falar aqui para trazer de forma oficial, né, esse número, trazer um número exato, mas eu me assustei pela quantidade de pessoas que ainda não tinham procurado a imunização, ou a sequência, ou a segunda dose, ou até mesmo a terceira dose. Né? Então vale lembrar que a vacina ela ainda está disponível. Por mais que hoje tu não tenha o teste, a vacina está disponível. Se tu não tiver nenhum sintoma, tu está apto a receber a vacinação. Secretário, ainda falando sobre vacinação, eu queria saber sobre a vacinação infantil, né? Porque a gente já tem um cronograma, né, que vem acontecendo, a gente tem como fazer o agendamento. Uma das principais reclamações aqui de muitos ouvintes é, muitas vezes, a demora para conseguir fazer o agendamento. A gente sabe que é pelo WhatsApp. Tu já tinha nos trazido aí uma explicação sobre essa demanda, né? Então vai conforme a demanda. Mas a gente está com o final de semana aí, eu pergunto se teremos vacinação nesse final de semana também, né? E se há uma previsão daqui a pouco de melhorar essa forma de resposta para quem procura vacinação infantil. Sim, vai ter no sábado agora, amanhã no caso. Tá. Mutirão seria? Das 8 ao meio-dia, lá no Centro Social Urbano, né? Como vinha ocorrendo. Adulta lá. Adulta Isso. lá, Tá. 12 anos ou mais. Tá. E na Secretaria da Saúde para aquelas pessoas que já estão agendadas. Tá, né? entendi. Não adianta o pessoal ir lá e dizer eu quero fazer a vacina. Eu não. trouxe meu filho aqui. Tem que ser para aquelas pessoas que já estão agendadas. Vai estar funcionando amanhã também, das 8h30 ao meio-dia ali, né? E então, até já trouxe um novo cronograma aqui, né? Vamos lá, então. Que a partir do dia 3 de fevereiro vai ser agendado para as crianças de 8 e 9 anos, Tá. né? Depois do dia 10 de fevereiro para as crianças de 7 anos, né? 17 de fevereiro para as crianças de 6 anos e dia 27 de fevereiro para as crianças de 5 anos, né? Então, esse cronograma a gente depois já vai passar para vocês aí, tá? Que a Dani Rai tá me passando aqui. E o que eu digo para as pessoas é assim, ó, que nesse primeiro momento, se não tiver, hoje mesmo a gente está na faixa etária de 10 e 11 anos, Tá. né? Para crianças sem comorbidades. Sem comorbidades. Então, se tu não tá nesse período, não adianta tu mandar WhatsApp lá que não vai ser respondido. Porque aí tu vai congestionar o sistema. Entendi. E a gente não vai conseguir. E está acontecendo muitas e muitas e muitas perguntas, né? Pelo WhatsApp, até de criança de 5 anos. Então, a gente vai estar passando esse cronograma e peço a ajuda da população, que se não tiver na data certa, que é a data da criança ali, ou a idade, que não procure o serviço, porque não vai ser atendida antes. Isso a gente montou para não dar, e está funcionando muito bem, não está tendo fila, tem muita gente elogiando, está excelente, né? Então a gente quer poder vacinar todas as crianças que queiram se vacinar, claro, e continua aberto também, não só para as crianças de 10 e 11 anos, crianças com comorbidades de todas as idades, de 5 a 11 anos, vai ser vacinado ali nesse momento, conforme for baixando a idade, aquela que já está prevista, continua, o pessoal pode fazer o seu agendamento por WhatsApp ali, né? Tá certo. Fabiano, aproveitando aqui, eu quero fazer uma pergunta que é relacionada à vigilância sanitária. A secretária ontem, ela falou sobre as notificações que o Estado vem emitindo e os municípios, eles têm como começar a intensificar essas restrições, muitas vezes de eventos e certas situações. A gente sabe que tem alguns eventos acontecendo, que tem uma grande aglomeração de pessoas, né, nesses eventos. E eu queria saber se há uma previsão de uma fiscalização ou de um acompanhamento um pouco mais rígido por parte do teu setor em relação a esses eventos. Porque tem muitos casos, né? Temos aí um aumento. E como a secretária falou ontem, os municípios podem tomar algumas iniciativas de daqui a pouco começar a segurar essas aglomerações. Como que vai ser nesses próximos... Bem dias. colocado a questão do que eles colocam, né, que o Estado emitiu, ele é para as associações regionais, né, dos municípios. Aqui nós somos formados por a região Costa Doce e região Carbonífera. São duas, né, são duas regiões que acabou formando uma região Covid. Todas essas questões de orientação, flexibilização de protocolos, restrições, elas são decididas pelos prefeitos que colocam em votação, né, em sua maioria. A gente vive um período, né, que é um período de verão,
é o período em que as pessoas elas acabam circulando e fazendo diversas atividades num município aqui, no outro município, né? E neste momento, pela questão da circulação de pessoas, pelo fluxo que a gente vê no verão, as medidas que devem ser tomadas, elas precisam ser a nível regional. Né? Porque não adianta um município restringir uma coisa, o outro município não restringir, aí nós criamos uma bagunça. Né? Então a gente aguarda, se caso for o entendimento dos prefeitos, enquanto situação, né, da região Guaíba, se for determinado que novas medidas, que restrições forem colocadas, a gente atende esses pedidos com fiscalização, com tudo, mas é importante frisar que pela característica do período, né, uma medida única, exclusiva do município, talvez não atenda ao interesse, né, e sim deveria ser uma atitude regional. Entendi. Eu pergunto mais porque como a gente está com essa baixa demanda de testagem, né? Ainda muitas pessoas que não procuraram a vacinação, daqui a pouco já deve, eu pelo menos, né, penso assim, que daqui a pouco começar a ser discutido isso. Né? Por conta desse grande aumento de casos, né? Porque a gente sabe, claro, não tem como tu conter mais, tá todo mundo cansado, mas daqui a pouco emitir mais alertas, aumentar daqui a pouco a fiscalização, porque foi que nem o secretário acabou de apontar, muitas vezes são questionamentos, e isso muitas vezes a parte de comunicação das prefeituras entenderam que lá do início da pandemia a informação era uma arma muito positiva, né? E muitas vezes, daqui a pouco, secretário, até para ajudar nisso, está faltando daqui a pouco um pouco mais de comunicação para chegar até as pessoas essas informações. Porque no passado as secretarias faziam live semanal, né, diária, trazendo muitas informações. E as pessoas conseguiam absorver mais essa informação. Então, daqui a pouco, ampliar esse leque, né, de informação. Porque muitas vezes só largar na rede social a pessoa fica... De fato, é muita informação. Para vocês terem uma ideia, nós estamos na 3ª nota técnica essa semana. Essa semana. Muda, toda semana. Essa semana. Aí, num dia eu preciso dizer para uma pessoa que, olha, tu vai ficar X dias de isolamento, no outro eu digo tal. E aí, quando saiu a 2ª nota técnica, eles já nos orientaram, vai ser revista. Então, agora eu estava aqui e já saiu a revisão. Chegando aqui já saiu outra. Da nota Ontem técnica. nós estava lendo sobre uma e já saiu mais uma. Então, assim, gente, é complexo, é difícil. A gente, na primeira hora da manhã, a gente tinha uma outra informação de organização da testagem. Quando a gente recebeu a negativa da empresa, a gente já disse, opa, precisamos rever. É uma pandemia. A pandemia, a gente acaba muitas vezes sendo atropelado pelas questões de informação, mas a gente tenta sempre dar a informação o mais concreta possível que a gente conseguir para vocês. E às vezes temos que tomar decisão no ato, porque muda, né? A gente já estava com a previsão de voltar lá a testagem, vamos ter... com mais o quantitativo que a gente recebeu do Estado, nós ia ter 12 mil testes, né, Fabiano? Vamos continuar com aquele serviço até para desafogar a UPA, para desafogar as unidades, né? E tivemos que tomar uma medida agora, assim, de ontem para hoje, né? Então, aí hoje de manhã já chegamos, já fomos ver outro cenário de novo, né? A empresa que tem um compromisso de entregar os testes até hoje, que era o dia de entregar, pediu um prazo até a 2ª quinzena de fevereiro, aí tu imagina. Então a gente tem que estar mudando e aí daqui a pouco a gente não consegue, tanta coisa, a gente não consegue estar aqui todos os dias para falar isso aí, né? Até eu tenho procurado sempre mandar aqui para vocês no WhatsApp ali, né? Caminha. E que aí é um meio de comunicação que a população escuta, né? Então a gente não consegue estar todos os dias aqui, né? Camila. Então é isso, secretário Fabiano, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que ficou bem nítido que a população precisa ajudar nesse momento, né, principalmente procurando serviços quando necessário, e logicamente mais uma vez a gente ressalta que é importante continuarmos usando máscara, mantendo o distanciamento social sempre que possível. Não quer dizer com isso que a gente precise se isolar de todo mundo o tempo inteiro, mas caso nós estejamos perto de outras pessoas, que a gente entenda que cuidar dos outros e que essa questão da pandemia é sim uma responsabilidade coletiva. E com certeza, né, influenciar sempre que a população vá se vacinar. Tem vacina disponível nos bairros, tem vacinas disponíveis também no Centro de Imunização Viegas, né? Não há porquê a população não ir se vacinar. Já estamos também nos programando
Agora o pessoal está tirando um período de férias aí do ônibus que vai até o interior, porque todos os dias tem uma localidade no interior que o ônibus vai com Faz o o médico e com o dentista lá. Agora né? vai com a Aí vacinação. vai com a vacina também lá na localidade. Então né? vamos aguardar esse cronograma oficial aí para a gente poder divulgar. Assim que retornar essas localidades a serem atendidas, né? Porque os profissionais que trabalhavam ali vão estar tirando férias agora num período. E assim que voltar, a gente vai estar disponibilizando a vacina até lá também, nas localidades. Tá certo. Secretário, muito obrigado. Fabiano, obrigado também. Obrigado, Diego, obrigado pela atenção, né? E dizendo assim para a população que nós temos uma previsão aí de, nas 2 próximas semanas ainda, este cenário turbulento, né? Até que a gente atinja um pico, né, de casos, e a partir disso a gente acredita que na segunda quinzena de fevereiro o número de infecções e novos casos ele começa a ser reduzido, né, de forma até bem drástica, para a gente viver um outro cenário aí em março. Tomara. Se Deus Mas quiser. a gente fica aí à disposição para qualquer informação necessária. Tá certo. Gente, muito obrigado.